Você passou anos acreditando que o mundo estava acontecendo contra você, sem perceber que o mundo sempre esteve respondendo àquilo que você acredita ser. A consciência não é parte da realidade. A consciência é a própria realidade. Tudo aquilo que domina seus sentimentos, eventualmente domina a sua vida. Você não está vendo o mundo como ele é. Você está vendo o mundo como você é. Aquilo que você aceita como verdade no silêncio da sua mente começa lentamente a moldar a sua realidade. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas vivem presas nos mesmos ciclos, repetindo os mesmos medos, criando as mesmas dores, porque nunca aprenderam que a mente está sempre ouvindo. Seu subconsciente não discute com você. Ele apenas aceita aquilo que você sente repetidamente. Toda vez que você diz, eu não consigo, existe uma parte dentro de você transformando isso em realidade. O problema nunca foi a vida. O problema sempre foi a identidade que você assumiu dentro dela. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que acredita profundamente ser. E no momento em que você muda aquilo que sente sobre si mesmo, o mundo inteiro começa lentamente a mudar ao seu redor. Se a realidade externa nasce dentro de você, então existe uma pergunta que muda tudo. Quem você tem sido nos bastidores da própria mente? A maior prisão do ser humano não são as circunstâncias. É repetir todos os dias a mesma identidade. Você acorda sendo a mesma pessoa, pensa os mesmos pensamentos, sente as mesmas emoções e depois se pergunta por que é que a sua vida não muda. Seu futuro não está sendo criado amanhã. Ele está sendo criado pela identidade que você pratica hoje, agora. Toda realidade começou primeiro como um estado imaginado dentro da mente de alguém. O homem que você deseja se tornar já existe como um estado disponível dentro da consciência. Você não precisa criar um novo poder. Você precisa assumir um novo estado. No instante em que você assume uma nova identidade internamente, sua realidade começa silenciosamente a se organizar. A imaginação não é fantasia. A imaginação é o molde invisível da realidade. Tudo aquilo que você contempla emocionalmente por tempo suficiente começa a ganhar forma do mundo físico. Você foi condicionado a acreditar apenas no que vê, enquanto sua verdadeira força sempre esteve naquilo que sente. Pare de perguntar se é possível e comece a perguntar quem você precisaria ser para tornar isso inevitável. Existe algo moldando sua realidade, mesmo quando você não percebe. É o seu sentimento. O subconsciente não é afetado pelas palavras, ele é afetado pelo sentimento que acompanha essas palavras. Você pode repetir afirmações durante anos e anos, mas se continuar sentindo medo, o medo continuará sendo sua realidade. O sentimento dominante da sua vida inevitavelmente se transforma na direção do seu destino. Seu corpo reage ao que sua mente acredita, mesmo quando aquilo ainda não aconteceu. Toda emoção repetida se transforma lentamente em identidade. E talvez agora você comece a perceber.
que não são apenas seus pensamentos que criam sua vida, mas os sentimentos que você pratica em silêncio, todos os dias. Ansiedade praticada diariamente se transforma em destino. Medo repetido se transforma em realidade, porque o subconsciente não sabe distinguir imaginação de experiência. Aquilo que você sente profundamente antes de dormir desce diretamente para o subconsciente. Nunca durma se sentindo um fracassado, porque durante a noite a sua mente continua construindo aquilo que você sente. Se você quer mudar sua vida, comece mudando o estado emocional que você aceita carregar diariamente. A realidade começa a mudar no instante em que você para de esperar permissão para se tornar alguém novo, porque o segredo nunca foi desejar, o segredo sempre foi assumir. No momento em que você assume internamente que já é aquilo que deseja ser, seu subconsciente começa imediatamente a reorganizar sua percepção, suas emoções e suas ações em direção a essa realidade. A maioria das pessoas continua desejando durante anos e anos, porque nunca teve coragem de sentir agora aquilo que só acredita merecer no futuro. Você não manifesta aquilo que implora. Você manifesta aquilo que consegue aceitar emocionalmente como verdadeiro dentro de si. Quando você sente naturalmente que já possui aquilo que deseja, você para de perseguir e começa silenciosamente a atrair. A imaginação se torna realidade no instante em que deixa de ser apenas um desejo distante e passa a ser experimentada emocionalmente como um fato. E talvez agora você comece a entender que fé não é esperar que algo aconteça. Fé é sentir internamente que isso já aconteceu. A verdadeira transformação acontece quando sua mente para de perguntar quando e seu coração começa a agir como alguém que já recebeu. Seu subconsciente não responde ao tempo. Ele responde à convicção emocional que você repete todos os dias. Quando você persiste emocionalmente em um novo estado, mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado, você está construindo silenciosamente uma nova realidade. Toda grande mudança nasce primeiro invisível, como uma sensação, como uma visão, como uma identidade silenciosa sendo cultivada dentro da mente. Pare de viver emocionalmente conectado à realidade que deseja abandonar. Porque enquanto você continuar sentindo como a antiga versão de si mesmo, continuará recriando o mesmo mundo. Mas existe algo que quase ninguém consegue fazer: deixar morrer a versão antiga de si mesmo. Enquanto você continua emocionalmente conectado ao seu passado, continuará recriando as mesmas experiências, os mesmos medos, a mesma realidade. O maior erro do ser humano é acreditar que precisa carregar eternamente a identidade construída pelas próprias feridas. Desapega, solta. Toda vez que você revive emocionalmente uma dor antiga, seu subconsciente entende que aquela experiência ainda faz parte de quem você é. Arrependimento constante não corrige o passado, apenas mantém sua mente presa a uma versão de si mesmo que já deveria ter morrido. Você não é obrigado a continuar sendo a pessoa que o medo criou. Existe uma versão sua que ainda está vivendo dentro das dores que já passaram. E talvez seja a hora de libertá-la, deixá-la ir, soltá-la. Ansiedade é imaginar repetidamente um futuro que você teme. Então,
convencer o subconsciente de que esse sofrimento merece se tornar realidade. Seu subconsciente não sabe que aquilo é apenas memória. Ele reage emocionalmente como se tudo estivesse acontecendo agora. Você não precisa lutar contra a antiga identidade, apenas parar de alimentá-la emocionalmente todos os dias. A realidade começa a mudar quando você finalmente para de dizer: "Essa é minha vida", e começa a perceber que isso era apenas um estado que você estava ocupando. Talvez o verdadeiro despertar seja perceber que você nunca esteve preso à realidade, apenas aos sentimentos que repetia silenciosamente dentro de si. E quando a antiga identidade finalmente desaparece, algo novo começa a nascer. A realidade começa a se transformar no instante em que você sustenta internamente uma nova identidade, mesmo antes que o mundo consiga refletir essa mudança. Você não precisa forçar a manifestação, porque aquilo que é assumido profundamente no subconsciente inevitavelmente buscará expressão no mundo físico. O universo não responde às palavras que você repete mecanicamente. Ele responde ao estado emocional que você aceita como verdadeiro dentro de si. Quando você finalmente se vê como alguém digno, amado, poderoso, consciente, sua realidade inteira começa silenciosamente a reorganizar-se ao redor dessa nova frequência. Você passou anos tentando mudar o mundo Você passou anos tentando mudar o mundo exterior, sem perceber que o verdadeiro poder sempre esteve em mudar aquele que observa o mundo. Talvez agora você entenda que nunca esteve separado daquilo que deseja. Você apenas estava separado da consciência de já possuir aquilo. Tudo aquilo que você deseja experimentar já existe potencialmente dentro da consciência, esperando apenas que você assuma esse estado como verdadeiro. A imaginação humana não é um mecanismo de fantasia. Ela é a própria linguagem através da qual a realidade é criada. No instante em que você deixa de reagir emocionalmente ao medo e começa a sustentar internamente a visão daquilo que deseja, uma nova realidade começa silenciosamente a nascer. Você não está aqui para viver aprisionado pelas circunstâncias. Você está aqui para despertar para o poder criador da própria consciência. Assuma o sentimento da realidade desejada. Persista nesse estado, e o mundo, eventualmente, refletirá aquilo que primeiro nasceu dentro de você. A consciência cria a realidade. O sentimento molda o destino. A imaginação constrói o mundo. E aquilo que você assume internamente, eventualmente se torna a sua vida. Agora escolha conscientemente quem você decide ser.